Ei, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe o assunto devocional pra gente destrinchar e desmistificar muita coisa. Então, se você tem dúvidas, se você quer saber como fazer, quais são os critérios, quando fazer, por que fazer, é obrigatório, não é obrigatório, o que não pode faltar, vem comigo assistir esse vídeo que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Eu sei que se você clicou nesse vídeo, você tem algumas dúvidas. Anotei até umas coisinhas aqui de perguntas que já me fizeram lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue por lá também, que aí você consegue acompanhar um pouquinho mais do dia a dia, da rotina, do devocional de cada dia, né? E a gente consegue ter esse contato mais próximo. Mas enfim, perguntas que já me fizeram no Instagram, perguntas que já me fizeram pessoalmente, perguntas que eu já me fiz muitas vezes e que hoje, graças a Deus, eu tenho a resposta e vim aqui compartilhar com vocês. A primeira pergunta que eu queria colocar aqui é: o que é devocional? Porque muitas vezes as pessoas ouvem essa palavra, ouvem muitos cristãos falarem isso, mas não sabem exatamente o que isso quer dizer. Resumindo o resumo do resumo, para esse vídeo ser bem prático, devocional é um tempo que você tira com Deus. É ali um tempo de qualidade onde vocês vão conversar, você vai louvar o nome dele, você vai orar a ele, você vai ler a palavra, enfim. É um momento seu e dele, é aquele lugar secreto. Então, esse é o seu momento devocional. Devocional, resumindo, momento que você tira com Deus. E aí vem a segunda pergunta: eu devo fazer o devocional? E por incrível que pareça, essa pergunta parece ter uma resposta bem lógica, mas eu queria me aprofundar um pouquinho sobre isso. É claro que se você perguntar para os seus líderes, para qualquer cristão que se preze, você vai perguntar: eu devo fazer devocional? E ele vai dizer sim. Mas poucos explicam o porquê. E hoje eu queria trazer um pouquinho do porquê. E eu queria também deixar bem claro, não é para cumprir uma demanda da igreja. Não é para você exercer um cargo na igreja para dizer que tá tudo certo, você tá sendo um cristão que todos esperam, então aí você pode, sei lá, cantar, dançar, tocar, enfim. Não é para você cumprir um checklist de coisas que você precisa para ser cristão. Não é para você ter uma rotina saudável e fazer de tudo que você precisa no seu dia e o check religiosidade você cumprir naquele dia. Também não é para isso. O tempo devocional é para você ter intimidade com Deus. Tá, e o que você faz com isso? Primeiro que, se você não prioriza a sua intimidade com Deus, você precisa rever os seus conceitos. Porque se você está assistindo esse vídeo, teoricamente você é cristão. Então você acredita no mesmo Deus que eu. Um Deus que ama ser prioridade na nossa vida. Um Deus que ama ter intimidade com a gente. E um Deus que, tudo que a gente for viver com Ele, se baseia na intimidade. Se você quer bênçãos financeiras, bênçãos físicas, como carro, casa, dinheiro, só com intimidade. Se você quer uma cura, um milagre, um parente seu se convertendo, intimidade. Se você quer que Deus te dê um propósito de viajar para fazer missões, para ser pregador, para dançar, para pregar, intimidade. Então, independente de qualquer coisa que você faça estruturalmente, se você é cristão, você precisa ter intimidade com Deus. Porque se você faz todas as obras, você vive toda uma vida cristã, mas você não tem intimidade com Deus, a Bíblia nos diz que quando chegar o momento final, onde nós venhamos apresentar as nossas obras ao Senhor, e nós só tivermos obras e não tivermos intimidade com Ele, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu não te conheço. E que triste deve ser ouvir do Senhor: eu não te conheço. Então, independente se você acha que você conhece a Deus, se você faz muitas obras para Ele, se você não tiver tempo devocional, no final você não vai ser reconhecido por Ele. Porque se você do nada chegar para um estranho na rua e falar: ei, amigo, tudo bem? Quanto tempo? E abraçar ele, ele provavelmente vai te empurrar e vai falar: cara, eu não te conheço, quem é você? E vai ficar até meio assustado porque tem uma pessoa que ele não conhece querendo ser super íntima dele. Então, hoje eu vim te aconselhar do fundo do meu coração: tenha intimidade com o Senhor, tenha tempo devocional, porque de várias importâncias que existem para você fazer o devocional, primeira coisa, você não vai ser reconhecido nos céus. Você não é reconhecido por Ele, porque Ele só conhece quem tem intimidade com Ele. Pense que é como se fosse um namoro. Você conhece a pessoa e você vai conhecer ela para casar. O que vocês mais fazem? Teoricamente, como um casal cristão, hein? Pelo amor de Deus. Vocês conversam, vocês se conhecem, vocês perguntam coisas um do outro, para vocês se conhecerem, saberem mais um do outro, vocês passam tempo junto, apreciam tempo junto, fazem coisas juntos. Então, passe tempo com o Espírito Santo, tenha intimidade com Ele, converse com Ele, pergunte os gostos dele, porque sim, Ele é uma pessoa. Ele não é um poder que você usa, ele é uma pessoa. Então, conheça o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem emoções, ele fica feliz, ele fica triste com a gente. Ele tem gostos, ele gosta de algo que a gente faz, ele aprova e ele desaprova e não gosta de outras coisas que a gente faz.
Então, a partir do momento que você tem intimidade com ele te mostra os gostos dele, ele te explica quem ele é. E quanto mais você conhece ele, mais próximo dele você fica e mais você vai ter bênçãos na sua vida, mais você vai saber os propósitos que o Senhor tem para cumprir na sua vida. Inclusive, tem uma playlist aqui só sobre propósito, te aconselho a ver também, que ela tá bem legal. Resumindo, você vai saber o que fazer da sua vida. E, sinceramente, eu não consigo entender pessoas que perguntam a direção de Deus para determinadas coisas, mas para outras não. E assim, até para colocar uma roupa, eu pergunto ao Espírito Santo se tá boa. Até o que eu vou comer, eu pergunto ao Espírito Santo se tá edificando ele. Então, por isso que eu não consigo entender essas pessoas que pedem Deus para resolver certas coisas, mas não englobam ele em tudo. Eu sinto como se isso fosse meio que interesseiro, sabe, da nossa parte, quando a gente quer incluir Deus só em uma parte da nossa vida e não em tudo, sabe? Então eu escolhi ter uma vida devocional, que também faz parte, né, de devocional. Devocional é devoção, é estar devoto, é estar debruçado sobre, é buscar aquilo. Então eu escolhi ter uma vida devocional, que basicamente é fazer tudo para a glória do Senhor. Então, como eu falei, eu vou vestir uma roupa, eu pergunto ao Espírito Santo se tá boa. Eu vou comer alguma coisa, eu pergunto ao Espírito Santo se tá bom. Alguém me faz raiva, eu vou reagir, eu pergunto ao Espírito Santo se aquela resposta é adequada, ou se eu estou deixando a minha carne falar, se eu não estou tendo os frutos do Espírito em mim naquele momento, e ele me diz o que é para eu falar. Então eu sou guiada por ele em tudo que eu faço, e cada dia, quanto mais intimidade eu tenho com ele, quanto mais devocional eu faço, mais audível fica a voz dele, mais eu entendo o que ele fala, mais próximo eu fico dele, e aí ele fala mais alto, porque quando a gente está longe de uma pessoa, ela está em um extremo e a gente está no outro, ela fala e a gente tem dificuldade de escutar. Mas quanto mais a gente se aproxima dela, mais fácil é de ouvir. Ela tá falando no mesmo tom, porque o Espírito Santo tá aqui comigo agora e ele tá aí com você agora. Mas a partir do momento que nós vamos nos aproximando dele, nós vamos ouvindo melhor. Ele sempre tá com a gente, ele sempre quer direcionar a gente, ele sempre quer nos mostrar o que é para fazer. Mas quando a gente tá longe, a gente não consegue ouvir. Então se aproxime dele para que ele venha te dar discernimento do que fazer. Quanto mais próximo, mais discernimento da voz dele. Mais saberemos o que fazer e você não terá arrependimentos, porque a partir do momento que tudo que você faz é sob a direção do Espírito Santo, você vai andar de acordo com o que ele manda, você vai andar de acordo com o que ele te direciona, e ele não quer nada de mal para nós. Ele quer que nós venhamos viver o melhor dessa terra, fazer o que precisamos fazer nessa terra e viver a eternidade. Então, ouvir ele jamais vai te fazer mal, e sim muito bem, vai te fazer viver da melhor forma. A Bíblia diz que aquele que ouve o Senhor, aquele que ouve a sua palavra, aquele que ouve o Espírito Santo, tem uma boa vida, tem uma vida longa. Então, igual eu falei, né? Pergunta ao Espírito Santo o que eu vou comer. Se eu vou comer um lanche ou se eu vou comer legumes, vão decidir se eu vou ter uma vida saudável ou não. Então, o Espírito Santo, ele pode falar sobre tudo com a gente, tudo de tudo. Então, como eu falei, ele te dá o discernimento até para viver mais, que, por exemplo, é comer bem, entende? Que é o que ele já falou comigo há algum tempo e eu tenho melhorado isso, porque ele me disse que eu vou ter uma vida mais saudável se eu me alimentar melhor. Então, gente, não tem coisa grande ou pequena para você pedir a Deus. Basta que você tenha intimidade. A intimidade com o Espírito Santo me mostrou que eu posso pedir a ele, por exemplo, para ter um cabelo grande, que eu oro a ele há anos já para ter, e agora, graças a Deus, tá, né, se cumprindo. Glória a Deus por isso. Mas Deus é um Deus que nos surpreende, ele nos mima e ele não dá só coisas grandes, milagres grandiosos, ele dá coisas pequenas também. Então, a partir do momento que você pede a ele até as coisas pequenas, como Espírito Santo, quando eu for comer uma besteira e não for para comer, você me fala para poder ir lá e comer algo saudável? Espírito Santo, quando eu estiver colocando mais no meu prato do que eu preciso comer, você me fala que eu vou tirar um pouquinho, que eu não quero que a gula tome conta de mim, eu não quero que a minha saúde seja prejudicada por conta da minha carne. Espírito Santo, você me alerta, entende? Quanto mais intimidade você tem com ele, mais você entende que ele pode cuidar de tudo da sua vida, desde a roupa a vestir, desde o esmalte que você vai pintar sua unha, desde que horas você precisa levantar de manhã para dar conta de fazer tudo que você precisa de fazer. Então, assim, resumindo, eu nem ia abrir tanto assim sobre esse assunto, mas ele foi falando aqui ao meu ouvido e eu fui falando com vocês e acredito que eu não vou nem poder cortar nada do que eu falei, porque foi ele que me direcionou a falar. Então, quando é assim, né, o vídeo acaba ficando mais extenso porque ele falou, então nunca que eu vou cortar alguma coisa que Deus quis falar, né? Misericórdia de mim sobre isso. Mas, enfim, intimidade com Deus é tudo que você precisa nessa terra. Intimidade com Deus é a única coisa que não pode te faltar.
Se você tiver um dia inteiro e não tiver o Senhor nele, ele não valeu de nada. Foi um dia em vão, foi um dia vazio, foi um dia que pode ser jogado fora. Então, tenha intimidade com Deus. Devocional é sim preciso fazer, mas não para cumprir um checklist do seu dia, mas sim para você ter intimidade com o Senhor, para ele te direcionar o que é para você fazer nesse dia, no próximo e no outro, e na sua vida, em tudo que você fizer. Intimidade. Intimidade é tudo que você precisa. Primeiro, porque é a coisa mais importante, como eu falei, se não tiver isso no seu dia, não teve nada. E segundo, porque isso vai te dar a resposta pro resto, pro seu relacionamento, pra sua família, pra sua casa, pro seu trabalho. Ele vai te direcionar em todo o resto. Ele mesmo diz na palavra, busque a mim, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Tenha intimidade contigo, e eu te mostrarei como conquistar as outras coisas. Eu te darei a ordem para que você conquiste e declare sobre as outras coisas. Mas já falei aqui muito sobre isso, mas ele que quis falar, então não vou nem falar nada, né? Assim, foi ele que quis falar, então amém. Mas enfim, vamos para a próxima pergunta. Eu tinha colocado aqui a pergunta, devo fazer todo dia? Mas eu acho que depois desse discurso aqui do Espírito Santo, né? Eu acho que ficou claro de que é preciso que você faça todos os dias. Depois eu vou falar um pouco sobre tempo, né? Quanto tempo fazer, mas o resumo é que ele seja a sua prioridade, que ele não falte no seu dia, que ele seja o primordial, que você não consiga dormir sem falar com o Senhor. E aí, agora que nós já entendemos resumidamente o que é um devocional, não é uma coisa miraculosa que a gente tem que fazer, e a gente já sabe que a gente tem que fazer, a gente já entendeu a importância de ter intimidade com o Espírito Santo. Vou te falar um pouquinho aqui do como fazer. Primeiro eu vou fazer um resumo de como que eu faço, e depois eu vou falar coisas que não podem faltar, coisas que são importantes para você ter, e aí a partir daí você escolhe o que você vai fazer, como que você vai fazer, enfim. Quanto tempo eu preciso fazer de devocional? Aí vai depender da sua rotina. Quanto tempo você tem, você trabalha fora, você acorda muito cedo ou você acorda mais tarde porque você trabalha até muito tarde, como que é a sua rotina? Não importa que horas você vai fazer, o que importa é a prioridade que você vai dar para o Senhor. Claro que tem muitas pessoas que gostam de fazer ali no início do dia, assim que acordam, para ter certeza que vão fazer, para já ter aquele pão diário ali, aquele bálsamo, e é muito gostoso fazer. Mas eu também entendo que nem todo mundo consegue, como eu falei, eu sei que tem gente que, sei lá, já levanta muito cedo. Alguns anos atrás eu levantava 4 horas da manhã para ir trabalhar. Então, se eu fosse fazer antes de eu ir trabalhar, eu ia levantar no mínimo 3 horas. Só que o mínimo de devocional que eu consigo fazer é 1h30. E pelo menos 2 horas é um devocional bem feito, assim, no que eu tenho feito hoje no meu devocional. Calma, não se assusta. Se você não tem 2 horas, se você não tem 1h30, respira, calma, que a gente já vai lidar com isso. Mas a questão é, o devocional que eu precisava fazer e dar a atenção que eu queria dar ao Senhor naquele momento, não ia ser possível antes do meu trabalho. Quando eu chegava 4, 5 horas da tarde, eu tomava um banho, comia alguma coisa e ia fazer. Então, pra mim, funcionava daquela forma. Era a minha prioridade naquele tempo que eu tinha. Ou, por exemplo, igual eu falei, talvez você trabalhe à noite, trabalhe até 10 da noite, enfim, então você dorme até um pouco mais tarde, tem outras demandas para fazer. A questão não é o seu dia e as coisas que você tem que fazer, é a prioridade. O Senhor precisa ser a sua prioridade. E aí você vai analisando de acordo com a sua rotina. Por quê? Algum tempo atrás eu chegava também 4, 5 horas da tarde, só que tinha dias que eu chegava, tava fazendo uma demanda, tava fazendo outra, e quando eu via, o meu dia tinha acabado e eu não tinha vindo falar com o Senhor. Às vezes ainda acontece e o Espírito Santo vai me moldando, vai me tratando e me lembrando da importância de estar com Ele, mas aqui eu tô sendo humana, gente. Eu sou humana, sou pecadora e tô aqui falando com vocês que às vezes nem todo que você precisa saber, nem eu sabendo da importância que era, né, antes de eu falar aqui com vocês, a intimidade com o Senhor, nem assim todo dia eu consigo ir fazer 1h30, fazer 2 horas. Às vezes vai ser meia hora, às vezes vai ser 15 minutos, mas o que importa é a entrega. Mas enfim, realmente eu também erro, assim como você, todos nós somos humanos, nós erramos. Então tem dia que ainda hoje eu não consigo fazer, eu preciso fazer um tempo reduzido, isso é óbvio. Mas a questão é, eu tive que ir ajustando o tempo que eu ia fazer, o momento ideal do dia para que fosse uma prioridade. E uma coisa que eu percebi, que o Espírito Santo foi me falando ao longo do tempo, é que eu achava que eu tava colocando Deus como prioridade, mas no fundo não tava. Eu tava colocando várias coisas que Ele não tinha me mandado fazer como prioridade e não tava dando prioridade a Ele. E por isso eu chegava no fim do dia e não tinha feito devocional. E aí ele me ensinou a fazer uma lista de prioridades. Vou deixar o vídeo aqui linkado para você saber como priorizar, como entender se a sua rotina está sendo funcional, como saber se você está fazendo coisas que você não precisa fazer, como que às vezes a gente tem sim tempo, mas a gente acha que não tem, porque a gente está fazendo coisas que a gente
Não necessariamente tem que fazer naquele momento. Então, assim, muitas vezes a gente acha que a gente não tem tempo, mas o fato é que a gente tá priorizando as coisas erradas. Então assiste esse vídeo, faz uma lista das suas reais prioridades junto com o Espírito Santo e você vai ver que o tempo vai até sobrar. E além do quando variar de rotina para rotina, o quanto também varia de rotina para rotina. Como eu falei, tem dias que, sei lá, tem várias coisas no dia para eu fazer e aí eu tenho que fazer, sei lá, 15, 20 minutos. Esses dias eu precisei ir no shopping pra pegar uns trajes que eu fui madrinha de um casamento. Eu não deu tempo de ler em casa e eu fiz tudo que desesperadamente, porque tinha vários compromissos naquele dia. E eu tive que fazer meu devocional no ônibus, entendeu? Às vezes você vai ter que fazer indo trabalhar, às vezes você vai ter que fazer no carro, você coloca áudio e vai orando, vai conversando com Deus. Mas faça, se que ele seja a sua prioridade, que ele seja o número 1 na sua vida, porque é o único lugar que ele merece na nossa vida, ser o primeiro lugar. E não qualquer outro lugar que a gente tente colocar ele. Porque ou ele fica em primeiro, ou ele não participa. Então, coloque ele em primeiro para que ele guie a sua vida, para que ele oriente tudo que você faça. Então, seja 15 minutos, 1 hora, 2 horas, faça como prioridade, que não possa faltar no seu dia, que você não consiga dormir. Eu vou profetizar aqui agora, hein? Que você não consiga dormir sem fazer o devocional. E que você não consiga dormir, que você não se aquete, que você não consiga pregar os olhos se você não falar com Deus. Em nome de Jesus, eu declaro isso na sua vida. Que o Espírito Santo vai te incomodar a ponto de você não conseguir finalizar o seu dia sem falar com Ele. Em nome de Jesus. Agora que a gente falou um pouco sobre várias coisas, várias dúvidas, vou falar um pouco sobre como eu faço o meu, mas calma, nada do que eu vou falar aqui é uma regra. Eu vou descrever como eu faço e depois eu vou falar com você o que não pode faltar em um devocional e a partir daí você vai criar a sua própria rotina dentro do seu quando e do seu quanto, tá bom? No horário que você pode e também dentro do tempo que você pode, beleza? Bom, eu já fiz devocional de várias formas que vocês imaginarem. Já não consegui fazer, não conseguia ler a Bíblia, já fiz só 5 minutos, já orei só 5 minutos, já fiz 20 minutos, já não consegui fazer, já fiz meia hora, já fiz 1 hora. Hoje eu estou fazendo em torno de 1 hora e meia até 2 horas mais ou menos. Só que quando eu faço 1 hora e meia, eu sinto que faltou alguma coisa. Mas eu vou falar com vocês as coisas que eu faço e eu acho que vocês vão entender o porquê que dá 1 hora e meia. E assim, gente, pela graça que o Senhor me concedeu no dia de hoje, por obediência a Ele, eu tenho um tempo maior para fazer. Ele me concedeu que minha rotina fosse um pouco menor, carga horária reduzida. Então, a partir do momento que eu escolhi obedecer Ele, Ele se fez caber na minha rotina. Assim como eu fui fiel no pouco, nos meus 15 minutos, 20 minutos, Ele disse, filho, agora eu vou te honrar, vou te dar um pouco mais de tempo no seu dia, né? Tô falando de trabalho, essas coisas assim. Ele conseguiu me fazer ter uma carga horária menor. E agora, pra eu ter mais intimidade com Ele. Porque eu tava pedindo muito pra ir mais fundo, pra buscar mais nele. E 15, 20, 30 minutos não tava dando mais pra eu falar tudo que eu precisava falar, pra eu ouvir tudo que eu precisava ouvir, me alimentar da forma que eu precisava. Então, Ele fez com que minha carga horária ficasse menor. E assim, eu consigo ter mais tempo com Ele e ir mais fundo. E agora eu quero mais fundo ainda e cada vez mais, não necessariamente aumentando meu tempo de devocional, mas que Ele me mostre mais a verdade dEle, que Ele me mostre mais as coisas que Ele precisa me mostrar. Num cenário ideal, onde eu faço um devocional perfeito, o que acontece? Eu começo com adoração. Nesse momento, eu fiz uma playlist, e aí já vai a dica, né? Fiz uma playlist com músicas que falam só sobre adoração. E confesso que eu tive até dificuldade de achar essas músicas, tá, gente? Esses louvores, porque tem muitos louvores que estão pedindo cura, que estão pedindo bênção, que estão pedindo pra Deus encher, que estão pedindo pra Deus restituir, sabe? Só coisas pra gente e não exaltando o nome dele, louvando o nome dele, sabe? Então foi bem difícil eu achar essas músicas. E aí tô aí montando, né, essa playlist. Se vocês quiserem, depois eu dou até um jeito de tentar disponibilizar elas pra vocês também fazerem esse momento de adoração inicial, exaltando o nome do Senhor, onde fale da grandeza dele, do nome dele, que elogie ele, que fale da majestade dele, sabe? Depois que eu louvo ele, eu começo meu período de oração. E muitas vezes já é nessa hora do louvor, eu vou falando as coisas dele, eu vou lembrando de coisas e vou orando.
Eu começo agradecendo a Ele por tudo, agradecendo pela grandeza dele, pela minha vida, por eu ter acordado respirando, por tudo que Ele é. Em seguida, eu peço perdão pelos meus pecados, pela minha carnalidade, por tudo que eu lembrar e que eu não lembrar. Eu peço também ao Espírito Santo me trazer à minha memória as coisas que eu falei, que eu fiz, enfim, que não foi do agrado dele. Peço também para que nesses momentos Ele venha me tocar, que eu seja sensível a Ele quando eu for para pecar. Igual essa questão de, tô colocando demais no meu prato, aí o Espírito Santo vai, filha, tá um pouquinho demais aí, tira um pouco, né? Menos que isso você já fica saciada. Então, porque isso é gula, tá, gente? Você comer mais do que você precisa é gula. E o Espírito Santo me fez aprender isso há pouco tempo, porque eu não tinha essa noção. Então, ou seja, era um pecado que eu não tinha noção que eu estava cometendo. Então, hoje ele me fala o tanto que é pra eu colocar no meu prato. Entendeu? Então, assim, ele me exorta quando eu preciso ser exortada. Então, assim, isso evita que eu peque em alguns momentos, entendeu? Depois que eu peço perdão, eu começo a pedir a ele pra me encher. Peço os frutos do Espírito Santo, peço pela minha vida, peço pelos propósitos que ele colocou na minha vida. É uma oração por mim, sabe? Oro a ele pra que ele faça o que ele prometeu, pra que ele me revele a verdade dele, pra que eu tenha mais intimidade com ele, enfim. Em seguida, eu começo intercessão. Intercessão pelos meus familiares, intercessão pela minha cidade, pelo meu bairro, pela minha igreja, enfim, por tudo que eu lembrar e que o Espírito Santo me falar naquele momento, eu oro também ali. E depois eu faço um momento de silêncio. Assim como pessoas gostam de simplesmente ficar em silêncio e curtir a presença uma da outra, o Espírito Santo também gosta de ficar em silêncio com a gente. E nesse momento, geralmente, ele fala várias coisas comigo. Porque oração não pode ser um monólogo. Oração não pode ser algo que você fala tudo que você quer. E aí, quando você terminou de despejar seu caminhão de reclamação, você levanta e sai. E na hora que ele ia falar, sabe? Você levantou, saiu e deixou ele falando sozinho, entende? Então, tem muitas pessoas que reclamam de não ouvir a voz de Deus, mas elas também não esperam ele falar, não se debruçam para ouvir o que ele tem para falar. Então, depois que eu pedi esse milhares de coisas, várias coisas que eu orei a ele, eu fico em silêncio e ele vai me lembrando de pessoas, ele vai me lembrando de coisas. Tipo, essa coisa da gula foi no insight desse. Eu falei, Senhor, eu quero cuidar mais da minha saúde, porque o Senhor já me falou que é importante. Como que eu faço? Me mostra. E aí, na hora, ele me lembrou. Ele falou na minha cabeça, uma coisa que eu não tinha como saber. Sabe, que eu nunca tinha pensado sobre isso. Ele falou que gula é quando você come mais do que você precisa. É quando você não tá com fome, você come. E, tipo, eu nunca tinha tido esse insight na minha cabeça, por mais óbvio que pareça. No meu momento, na minha carnalidade, eu não tinha tido esse insight. Então, ele me falou isso naquele momento. Eu vou, anoto, risco, e pra eu lembrar sempre, entende? Então, esse momento de silêncio é o momento que ele conversa comigo, que ele me responde as coisas que eu pedi, sabe? Então, é essencial. Pelo menos 5 minutos aí, gente. Fique em silêncio, só você e Deus, e ouve o que ele vai te falar. E mesmo que ele não fala nada, ficar em silêncio com ele é delicioso. Depois que eu oro, eu vou para a leitura da palavra. E aí, gente, eu faço leitura simultânea, vou deixar o vídeo aqui também para vocês. Mas, resumindo, eu leio mais de um livro da Bíblia por vez. Eu tô lendo a Bíblia, né, de uma capa a outra, mais um livro do Antigo e um livro do Novo. E assim, eu vou seguindo até terminar o Antigo e terminar o Novo também. No Antigo, eu tô em Isaías, quase terminando Isaías. E no Novo, eu tô em 1 Coríntios, quase terminando também. Isso, como eu falei lá no vídeo sobre leitura simultânea, me ajuda a ter uma leitura mais dinâmica, mais animada. E é incrível, gente, como passagens tão diferentes muitas vezes se complementam. Muitas vezes o Espírito Santo pontua algo comigo no primeiro capítulo que eu li, e aí eu fico, mas será que é isso mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça? E aí eu vou no outro, ele complementa, sabe? Então uma história não tem nada a ver com a outra, mas ele faz ter sentido. Porque a palavra não se renova, mas ela nos renova. Todas as vezes que nós lemos, você pode ler o mesmo versículo todos os dias. Cada dia você vai ler, o Espírito Santo vai te ensinar uma coisa diferente. Então, ela sempre nos renova, ela sempre nos dá o alimento que nós estamos precisando comer. Então, eu faço essa leitura simultânea, mas você vai fazer a leitura conforme você goste. Se você tá começando, né, eu sempre falo isso. Se você está começando agora a sua caminhada, se você não tem o costume de ler a Bíblia, vai com calma. É melhor pouco e bem feito do que não feito. É melhor você ler um versículo e ficar refletindo sobre ele do que você ler vários capítulos e você nem lembrar o que você leu, não saber o que você leu, não entender o que você leu, o Espírito Santo não falar com você. Então, vai com calma, vai com paciência. Começa sempre, né? Eu sempre falo isso também.
Começa pelo Novo Testamento, começa por Mateus, você vai conhecer a vida de Jesus, os milagres dele, a perfeição dele, a maravilhosidade que era conviver com ele, porque são os discípulos contando como que era viver com ele. Então, começa por ali, que é uma leitura mais dinâmica, mais animada. Então, como eu falei, lê um versículo, quando você achar que tá bom um versículo, lê 2, quando você achar que tá bom, vai aumentando, lê um capítulo. E assim, eu ainda acho que eu leio pouco, eu queria muito ler mais, mas eu sei que se eu ler mais que 2 capítulos por dia, eu não vou prestar atenção, eu não vou ficar refletindo sobre aquilo durante o meu dia. Então eu leio um capítulo do Antigo e um capítulo do Novo, nessa leitura simultânea. E aí o que eu faço? Primeiro eu vou grifando tudo que eu achei importante enquanto eu leio. Depois que eu termino de ler, eu pego as partes grifadas e vou anotando no meu caderno. Aí esse caderninho aqui, ó, ele tem até algumas grifadas em alguns lugares que eu sempre volto. E aí, por exemplo, deixa eu abrir aqui. Enfim, ó, eu vou escrevendo tudo que eu coloquei lá, que eu acho importante, Deus vai reafirmando. Isso me ajuda a, né, ir relembrando o que ele falou e refletindo o que ele falou. E aí depois eu vou grifando palavras mais importantes. Deixa eu ver. Enfim, ó, muita coisinha. E ele vai falando dessa forma comigo. A partir do momento que eu terminei a minha leitura, eu coloco louvores e começo a adorar o nome do Senhor. E aí também, né, podem ser louvores de pedir pra ele encher, adorar o nome dele, pedir cura, pedir restauração, enfim. Eu deixo a playlist rolar tranquilamente nas músicas que, né, o próprio aplicativo vai solicitar pra mim ali. E vou fluindo, vou orando, vou adorando a ele. Eu, às vezes, pinto pra ele, aquarela. Às vezes, eu desenho pra ele. Muitas vezes, eu danço pra ele. Eu canto pra ele, mesmo não sendo boa nisso. Então, assim, o que ele me pedir pra fazer, o que eu senti no meu coração de fazer naquele momento, eu faço. E resumindo, né, falei bastante, mas resumindo, esse é o meu devocional, e aí varia de um dia pro outro, mais tempo de oração ou menos, se eu vou dançar ou não. As coisas que eu vou fazer depende do que o Espírito Santo vai me guiar naquele momento. E aí, o que que não pode faltar no seu devocional? Oração, louvor ao nome do Senhor e leitura da palavra. Resumindo, é isso. Como eu falei, essa parte de louvor, exaltar o nome dele, você precisa fazer, você precisa entoar louvores a ele, e gera também um ambiente de adoração entre você e ele e de intimidade. Porque uma coisa que o Espírito Santo até falou comigo há um tempo atrás é que quando a gente canta louvores pedindo que ele se faça presente, que ele encha o lugar, essas coisas, não é para que ele venha encher o lugar, porque ele já está no lugar. Ele tá aqui comigo agora, ele tá aqui do meu ladinho e ele tá aí do seu ladinho também. Essas músicas não são para fazer ele vir, mas sim para nos dar a consciência de que ele está aqui. É para fazermos perceber a presença dele. Então, igual eu tô aqui no dia a dia e tal, eu não fico arrepiando toda hora sentindo a presença dele. Mas quando eu tô pedindo e aumentando a minha consciência da presença dele, aí eu vou sentindo mais ele. Mas a consciência que ele tá comigo o dia todo, eu tenho. Quando eu tô lavando vasilha, eu converso com ele. Quando eu tô fazendo uma comida, eu converso com ele. Quando eu tô indo de um lugar pro outro, quando eu tô no dentista, sei lá, eu tô conversando com ele porque eu tenho a consciência que ele tá aqui. Mas quando a gente entoa louvores pedindo a presença dele, a nossa consciência sobre ele aumenta e nós sentimos mais a presença dele. Uns mais, outros menos, alguns dias mais, alguns dias menos, mas enfim, as músicas são para nos dar a consciência da presença dele. Então, para você ter intimidade com alguém, você precisa conversar com ela. Nesse momento, você pode fazer pedidos, você pode desabafar com ele, você pode exaltar o nome dele, você pode perguntar as coisas a ele e esperar respostas porque ele vai te responder. Enfim, é um momento de estreitar os laços, de estar mais próximo do Senhor. E a palavra, né, gente? Não preciso nem dizer a importância da palavra, como eu falei. Se você tá começando a ler pouco, mais leia. Não deixe de ler a palavra do Senhor, porque o Espírito Santo fala conosco e através de nós com outras pessoas, a partir do que já tá dentro da gente. Então você precisa se alimentar da palavra para você conseguir transparecer ele. Então, por exemplo, quando eu tô com alguma dificuldade, quando eu tô perguntando algo ao Senhor, muitas vezes ele me lembra de um versículo que tá na Bíblia e que me responde. Muitas vezes ele me lembra de alguma história de alguém que fala sobre aquilo que eu tô passando. Muitas vezes ele lembra de coisas que eu li, que ele me falou, e ele vai me lembrar a partir do que eu já li, do que ele já teve comigo, sabe? Então, se você não se encher disso aqui, como que ele vai falar com você, sabe? Então, se encha para que ele consiga falar com você e através de você, quando ele quiser te usar para falar com outras pessoas também, com certeza ele vai usar o que você tem lido. Além disso, também gera muita intimidade com o Senhor. Igual quando você lê o Novo Testamento, você vai conhecendo o Espírito Santo, você vai conhecendo o Senhor, você vai conhecendo os trejeitos dele, você vai sabendo melhor quem é ele, você vai tendo nitidez dele e vai conhecendo a verdade dele, o que é pra fazer. E muitas pessoas falam que a vida não vem com manual de instrução, mas vem sim.
Tudo que a gente precisa, todas as respostas, todos os assuntos estão na Bíblia. Busque e vocês me acharão, batei, batei e a porta se abrirá. Então ele tem o conhecimento, ele tem as respostas, basta que a gente pergunte. Ele tem a intimidade, ele tem os milagres, ele tem os propósitos, basta que a gente se aproxime dele para que a gente consiga ouvir a voz dele. Como eu falei, esses são itens que precisam ter no seu devocional, mas a partir daí o Espírito Santo vai te ministrando a quantidade que é pra você ler, se é pra você cantar, se é pra você dançar, enfim, é uma coisa entre vocês e é algo que vai ser único. Pode ter certeza que o formato que vocês fizerem, ele não vai fazer com mais ninguém, porque com cada pessoa Deus trabalha de um jeito, ele cuida conforme cada um é e ele cuida de você na sua peculiaridade. Então vocês vão ter um tipo de devocional que ninguém mais vai ter. Foi esse o vídeo de hoje, falei pra caramba. O meu celular acabou a memória umas 3 vezes, eu tive que pausar aqui e apagar coisas pra continuar falando. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha elucidado sobre esse assunto, desmistificado, que muitas pessoas fazem parecer que é um bicho de 7 cabeças e não é, a coisa mais simples do mundo, é você sentar e falar com o Senhor. Espero que você tenha entendido a importância de ter intimidade com o Senhor. E um vídeo que eu achei que ia ser super básico, super prático, com dicas bem resumidas e bem curto mesmo. O Espírito Santo quis falar mais, então que ele fique à vontade, que ele faça morada. E não adianta eu gravar um vídeo aqui rápido, enfim, como eu quero, com a minha vontade, se não é a vontade dele. Então, que ele flua. É pra isso que eu estou aqui, pra isso que eu tô aqui falando com você, é pra isso que eu gravo e posto aqui na internet. Pra que ele fale através de mim. Porque as minhas palavras não são nada, mas as dele são vida e vida em abundância. Então eu tenho certeza que algo que eu falei aqui, que ele falou através de mim, te alcançou de alguma forma. Eu tenho certeza que você não vai sair desse vídeo da mesma forma que você entrou, você vai sair entendendo a importância de ter intimidade com ele, porque foi o meu foco principal nesse vídeo, você entendeu o quanto você precisa dele, o quanto você é carente dele. E eu espero também que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, mais amigos que você sabe que também tem dificuldade com o devocional, ou que você quer que essa pessoa tenha mais intimidade com o Senhor, que ela vá mais fundo, que você deseja isso pra ela, manda esse vídeo pra ela também. Vamos desmistificar mesmo esse devocional, pelo amor de Deus, é uma coisa simples e que todos nós devemos fazer, porque todos nós devemos ter intimidade com o nosso paizinho. Eu oro para que esse vídeo realmente te alcance, te mude, que você saia daqui renovado e fazendo devocional a partir de agora, em nome de Jesus. Eu te agradeço por ter permanecido até aqui. Te peço que você curta o vídeo para que isso também chegue a mais pessoas e mais pessoas venham finalmente ter intimidade com o Senhor. Me segue lá no Instagram, que é Ariane Prati, lá eu compartilho mais da rotina, do devocional, enfim. E se inscreve aqui também para você acompanhar não só esse vídeo da série devocional, mas todos os outros vídeos do canal também, tá bom? Um beijo! Fiquem com Deus!